Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar a respeito do diabo. O diabo realmente existe? O que as experiências de quase-morte, ou EQM, e também as experiências fora do corpo dizem sobre esse assunto? Realmente as pessoas saem ou veem o que existe após a morte e se deparam com esse ser maligno? Com esse ser que é o líder supremo do mal que existe no mundo? Antes de responder essas e outras perguntas, eu peço que você se inscreva no canal se o teu interesse for por temas como experiência de quase-morte, temas transcendentes e tudo ligado ao universo da expansão da consciência. Se isso te interessa, então se inscreva no canal porque há conteúdo direto aqui que enfatizam tanto a teoria da experiência de quase-morte de temas importantes, como o vídeo que está sendo feito hoje, e também a prática, onde há relatos e depoimentos de pessoas que passaram por experiências incríveis e que trazem uma série de conteúdos que elucidam todo esse tema que existe entre as múltiplas dimensões, o que existe após a morte, o que existe nas experiências fora do corpo. Então fica o convite para você se inscrever no canal e também, se gostar do conteúdo, curta esse vídeo, porque assim não apenas o canal ganha mais relevância, mas esses assuntos vão ser cada vez mais vistos e comentados na própria internet. Antes de responder propriamente as perguntas aqui que eu fiz no início do vídeo, eu gostaria de iniciar o tema dizendo o seguinte, que o diabo, em geral, é a materialização dessa figura maligna que vem a explicar as mazelas do mundo. Então, um mundo tão sofrido, com tantas injustiças, com tantas coisas negativas, ele é justamente uma figura que vem a explicar as origens e as razões desses problemas. Então, a figura do diabo é vista como sendo a oposta de Deus. E justamente por fazer essa oposição, que esse conceito de diabo está colocado em praticamente todas as religiões, de uma forma ou de outra. E não apenas nas religiões de base cristã, como alguns pensam, não. Entretanto, o cristianismo foi a linha que mais deu ênfase a esse papel do diabo, por assim dizer. Então, eles sempre colocaram a história de que existem seres malignos, chefiados por um líder supremo, que é o diabo, que inclusive é capaz de se opor, de enfrentar a própria figura de Deus. Sem contar no chamado folclore dos anjos caídos. Então os anjos que eram bons e de repente mudaram de lado, ficaram mal, se tornaram demoníacos. E tudo isso sobre a custódia, tudo isso sobre a chefia, então desse diabo que é o ser máximo de oposição a Deus e com poderes quase equivalentes. E para se ter uma ideia, a própria Igreja Católica, há muitos séculos atrás, chegou a fazer um concílio apenas para discutir e detalhar como é a aparência e como o diabo se manifesta. Então, nesse concílio foi definido, por exemplo, que ele tinha chifres, que ele tinha rabo, a pele sendo preta ou avermelhada, o tridente e assim por diante. Ele é visto, inclusive, como sendo também meio homem, meio animal, então uma figura um tanto quanto ali primitiva ou até mesmo grotesca, nesse sentido de interfusão de espécies. Agora, indo ao ponto central, o que as experiências de quase-morte e as experiências fora do corpo percebem dessa figura do chamado diabo? Em geral, o que se percebe é que existem seres perturbados, sim, fora do corpo, que são, na verdade, pessoas que já faleceram, ou as pessoas que descartaram seu corpo físico, passaram pela chamada morte biológica. Então, fora do corpo existem sim pessoas que são criminosas, pessoas que nem sabem que morreram, enfermos, doentes, mal intencionados e assim por diante. Mas esses seres, eles não são anjos caídos, eles não têm uma figura demoníaca propriamente dita. São pessoas ou consciências como aquelas que você e eu conhecemos. Inclusive, muitas pessoas, após a morte, ficam perturbadas, inclusive podem ser até perturbadoras, tentando incutir no outro a dúvida, o medo, colocando às vezes a raiva,
perseguindo, sabotando, fazendo o que elas podem para atrapalhar a vida do outro. E esse ser que está nessa condição, infelizmente ainda imatura e doentia, ele é chamado de assediador extrafísico. E ao longo da história ganhou vários nomes, como também demônios, encosto, doentes astrais, obsessores. Algumas linhas até chamam ali de demônios, mas que a aparência não tem nada de demoníaco ou de satânico ou de qualquer outra alusão folclórica ou religiosa colocada nesse sentido. Mas são sim, muitas vezes, consciências que ficam com um aspecto um tanto quanto deformado, aspectos desagradáveis, um visual que muitas vezes causa nojo e repulsa. Isso sim pode acontecer. Mas são consciências, como eu disse, como eu e você. Eles não têm uma essência diferente. Eles renascem e estão ali, trabalhando e buscando a evolução, como qualquer um de nós também está. Inclusive, fica aqui a sugestão de um vídeo já publicado no canal, onde eu dou uma geral sobre esses assediadores extrafísicos, o papel que eles desempenham e uma série de outras questões muito relevantes que vale a pena você conhecer. Então vou deixar tanto no card aqui quanto na descrição do vídeo. Mas então quer dizer que nas experiências fora do corpo não existe a figura do diabo? Pois é, não existe. O que se percebe é que existem esses assediadores que muitas vezes são mais influenciadores, podem ser até mais fortes e mais perigosos, vamos colocar assim, do que aquele assediadorzinho comum, ignorante, ou que tem assim praticamente as suas emoções perturbadas. Aí eles são chamados de mega assediadores. E o que é um mega assediador? É justamente alguém que tem o traço da liderança. Porque em muitos casos, claro, a liderança sem ética, liderança imatura, ou a chamada liderança anticosmoética, quer dizer, falha totalmente no sentido da moral em relação às dimensões. E essa liderança, muitas vezes, apenas um mega assediador é capaz de liderar centenas ou mesmo milhares de outras consciências ali mal intencionadas. Em muitos casos ele é um líder porque ele tem mais força, ou ele tem mais persuasão, ou é mesmo próprio da consciência dele naturalmente conduzir os outros. Então em muitos casos o que se encontra não é uma figura de chifres ou de tridente, mas sim um ser ali que às vezes é muito esperto, muito antenado e que às vezes não gosta de aparecer. Ele sempre manda os seus peões, os seus soldados, os seus subordinados para prejudicar os outros. Mas ele, tanto quanto covarde, sempre fica às vezes nos bastidores, sem dar muito as caras. Então é a liderança oculta, uma liderança sorrateira que, através dos outros, procura fazer o mal das pessoas. Então existem muitos tipos desses assédios extrafísicos, ou desses assédios de outras dimensões. Os próprios mega assediadores variam muito em relação a como eles são, a conduta, as capacidades que eles têm ou não, mas de qualquer forma são lideranças, são pessoas ou figuras que após a morte continuam promovendo assim muitos problemas, causando muitas tormentas e ainda precisando de muito apoio, de muita orientação e de muito encaminhamento para que eles voltem a traçar ou para ter uma evolução novamente na sua existência. Porque, do ponto de vista das múltiplas vidas, eles estão não só paralisados, quando em alguns pontos estão até trazendo mais karmas negativos para si, estão mais cavando uma própria cova do que necessariamente traçando ou evoluindo de uma forma mais concreta. É importante dizer que não existe apenas um mega assediador, mas existem milhões deles espalhados pelo mundo. Então não é uma figura única, uma liderança presente. Mas existem experiências de quase morte ou experiências fora do corpo, espontâneas ou autoinduzidas, onde as pessoas encontram uma figura diabólica? Sim, isso existe. São raras, mas qual é a explicação para isso? Não é porque o diabo se apresentou ali. O ponto central é que, como eu volta e meia falo no canal e nas nossas lives, é que esse corpo que sai do corpo físico, esse corpo espiritual, o corpo astral, esse perispírito, ou como nós chamamos o psicossoma, ele é moldável, ou seja, ele pode se transfigurar
na aparência que a pessoa quiser. E tem muitos casos de experiências de quase morte negativas, onde esses assediadores pensam, peraí, essa pessoa tem medo do diabo, então é isso mesmo. Eles se transfiguram, eles moldam sua aparência para aquilo que a pessoa tem medo no intuito de assustá-la e, se possível, mesmo de traumatizar aquele ser. Portanto, não é que a pessoa viu uma figura assim que ela de fato existe. São mais esses mal intencionados que fazem essas artimanhas, esses artifícios, nesse intuito negativo mesmo de prejudicar o outro. Da mesma forma que existem consciências, por exemplo, que para se sentirem mais acolhidas, muitas vezes os seres positivos, ou chamado ser de luz ou amparador, ele também pode se transfigurar numa figura angelical, ele pode se colocar numa figura mais luminosa, mais translúcida, enfim. A experiência ela é mais direcionada para que a pessoa fique bem. No caso das experiências negativas, também é um direcionamento para que aquilo que for mais aterrorizante, que for mais assustador para aquele indivíduo, também acaba sendo executado. Então, fora do corpo e fora dessa dimensão material, o que mais importa é a energia e não a aparência. Se a pessoa tem um aspecto exótico, extraterrestre, se for um gnomo, se for a aparência do Frodo, não importa o que seja, a aparência é sempre secundária. Mas qual é a energia que essa pessoa irradia? O que ela passa? É equilibrado? É racional? É coerente? É ético? É isso que importa mais. Da mesma forma que esses assediadores, por ter essa habilidade de mudar o rosto, o corpo, a vestimenta e assim por diante, também fique de olho que qual é a intenção daquele ser. Porque existem muitos casos onde a pessoa fala, peraí, o diabo não existe, é alguém querendo me assustar. E muitas vezes esses assediadores que foram pegos no seu blefe, tiveram seu truque desmascarado, vamos dizer assim, acabam até se transfigurando para a própria pessoa, abrindo o jogo e falando, realmente, eu queria te assustar, eu queria te prejudicar. Então grave muito bem isso. A aparência não quer dizer muita coisa. O que importa é a essência transmitida e irradiada nas próprias energias. Agora, não pense que esses seres doentios somente atuam ou têm possibilidade de influenciar quando alguém morre ou quando alguém está fora do seu corpo. Nada disso. Eles podem, justamente aqui, a qualquer momento, pode acontecer o chamado ataque extrafísico. Ou seja, um ser ali que está desequilibrado, que está mal intencionado, que tenta te atrapalhar. Pode ser em qualquer hora do dia, pode ser, não importa o que você esteja fazendo, eles podem tomar esse papel de ataque, de agressividade ou mesmo de vampirização. Então tem seres que eles não querem muito te agredir, mas eles querem sugar a tua energia, porque eles são carentes, eles são, muitas vezes, têm falta dessa energia própria e tentam, de alguma forma, tirar do outro para tentar se sentirem vivas, se sentirem densas e pesadas. Então existem vários tipos de assediadores, como eu falo lá no vídeo. Então esses ataques, sim, eles podem acontecer em qualquer circunstância. Alguns são leves, outros são despercebidos, alguns indiferentes e outros bem pesados e bem complicados. Como é que você vai saber disso? Aí é que está a importância também de se aprender as técnicas de trabalho com energia, especialmente ali o estado vibracional ou EV. Então há várias técnicas que a gente pode utilizar, seja qual for a dimensão, que você consegue não apenas perceber quando está tendo alguma presença mais negativa, como mesmo você poder fazer uma autodefesa, você poder se blindar, se proteger e ficar então mais isento em relação a esses assediadores. E existe também, importante dizer, o chamado desassédio, que tem vários nomes também dados ao longo da história, como exorcismo, desobsessão, a descarrego não é uma palavra tão boa, mas assim, são todas formas de dizer que é possível se retirar do seu campo energético, da sua casa, do seu ambiente, esses seres entrantes ou doentios. Só que você não precisa ser dependente de uma linha, de uma casa, de outras pessoas para fazer a retirada desses assediadores. Existem técnicas de energia também para fazer isso e inclusive experiências fora do corpo
específicas com essa finalidade e que são extremamente úteis. Futuramente no canal também haverá vídeos aqui para falar como que se usa a própria experiência fora do corpo. Quando a pessoa sai pela própria vontade, ela pode direcionar isso para fazer, não vou dizer um tratamento, mas fazer ali uma forma de auxílio ou mesmo de reconciliação para que haja a retirada desses seres ou enfermos ou mal intencionados que estão ali com você e que você às vezes percebe que está atrapalhando e prejudicando a tua vida. Então, desassédio é um tema antigo, mas existem outras vertentes, outras técnicas e procedimentos que você mesmo pode ter autonomia para fazer em vários níveis e em diversas circunstâncias. E um ponto importante também que precisa ser dito, até para tirar também essa ideia equivocada que algumas religiões passam, de que justamente não existe um inferno ou um infernão ali em outras dimensões. Na verdade, eu já até expliquei alguns vídeos aqui também, existem centenas de milhares dessas comunidades doentias fora do corpo. Então não existe um lugar único. E nesses locais as pessoas se conectam por afinidade, por energia. Então ninguém descarta o seu corpo e vai acidentalmente ficar em um desses locais ali, chamados ali de umbralinos, ou enfim, tem vários nomes que já foram dados. Mas esses chamados infernos, na realidade, é mais a materialização da doença interna que a pessoa vive. Então são as suas mágoas, são os seus traços imaturos não resolvidos, é a sua melancolia, é aquele processo todo que está negativo dentro da pessoa e que ela então se conecta por afinidade. Por isso que não há injustiça após a morte. É praticamente um processo mesmo de rapport ou de afinidade. Então existem comunidades fora do corpo, por exemplo, onde as pessoas não ficam sofrendo necessariamente, mas que existem assediadores que ficam ali tramando crimes, tramando formas de prejudicar os outros. São áreas bem problemáticas mesmo. E importante dizer que ali também nada é eterno. Toda consciência que vai para algum tipo de comunidade ou de dimensão patológica ou doentia, aquilo é temporário. Todos ali vão renascer. Isso as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, têm muita clareza em relação a isso. Toda a forma de local positivo, que também não é bem um paraíso, mas são comunidades dos mais diversos níveis, até pontos assim, comunidades extremamente sutis e avançadas, até as outras mais doentias, pesadas e grotescas, até mesmo essas, todas as consciências ali renascem, adquirem novos corpos. Então qualquer um pode ter um processo ali transitório. Então não existe o fogo eterno, o inferno eterno, ou um ser ali, um diabo maquiavélico dominando um inferno único. Não, é um pouco contrário. Por isso que há certas distorções daquilo que as pessoas têm como verdade e das próprias experiências onde a pessoa pode ir, checar por ela mesma e voltar com a informação. Por isso que sair do corpo, seja naturalmente, seja forçado, como acontece na EQM, tem a sua relevância por justamente desnudar a verdade e trazer, vamos dizer assim, uma clareza sobre o que de fato se encontra nessas experiências, no que existe de fato em relação à vida após a morte. Inclusive, quando você fica pensando mal, quando você fica espumando de raiva, como se diz, você também está se conectando a essas comunidades doentias. Não ache que isso é algo tão distante da realidade. Toda vez que você quer prejudicar alguém, que você destila o seu ódio, que você faz algum tipo de intriga, tudo isso é conexão mental, emocional e energética com esses locais de níveis inferiores. Então preste muita atenção. Com quem que você está se conectando? Qual é o tipo de pensamento que você está tendo? Como diz até aquela própria frase, se você pudesse ler ou se você pudesse se alimentar daquilo que você pensa e sente, você estaria sendo nutrido ou você estaria se intoxicando? Então, qual é a natureza, qual é o grau daquilo que você vive no seu dia a dia? Você está mais saudável, meio termo ou de uma forma geral ainda muito negativo? É importante pensar nisso,
Porque essa conexão com as comunidades doentias não acontece apenas após o descarte do corpo, após a morte do corpo biológico. Ela vai acontecendo ao longo da vida, ao longo dos meses, ao longo dos dias. Então, com quem e com o que você está se conectando atualmente? E é por essas e outras que vale aqui uma pequena reflexão do porquê que a pena de morte não resolve. Porque você acaba, às vezes, trazendo mais raiva para aquele indivíduo e, assim que ele morre, assim que o corpo dele é descartado, ele muitas vezes se encontra do lado de lá, mais furioso, mais vingativo e querendo sangue, entre aspas. Então a pena de morte ela não cala ninguém, muito pelo contrário, às vezes ela torna o monstro ainda pior. Muitas consciências após a pena de morte se tornam assediadores ou até mega assediadores bem mais complexos. Então não ache que você matando alguém você vai livrá-lo da sociedade. Em alguns casos, ou na maioria dos casos, você vai dar apenas mais munição para que essa consciência possa atrapalhar e perturbar ainda mais as consciências que estão aqui, só que agora em um outro plano, em outra dimensão, onde ele não é visto, onde não é percebido pela grande maioria das pessoas, mas que os estragos que eles fazem continuam bem vívidos e bem reais. Mas e você? Tem medo de um diabo? Tem medo de um espírito maligno que vai prejudicar, ou que tem uma força enorme que vai causar todas as mazelas do mundo? Você tem medo desse tipo de coisa? Ou você já parou para pensar que toda a negatividade do mundo é fruto praticamente de nós mesmos? Que não há um mal supremo que lidera tudo que é de ruim, mas que na verdade é apenas reflexo da nossa falta de paciência, da nossa falta de compreensão, do egoísmo, da anti-assistencialidade, da antifraternidade. Os problemas do mundo não são culpa de um demônio, de um diabo específico. O problema da humanidade é a própria humanidade, ou a grande massa dela, que infelizmente ainda vive, ou que ainda vivemos, uma sociedade que é muito mais patológica do que sadia. Uma sociedade que ainda tem muito mais farmácias do que bibliotecas. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu peço que você curta esse vídeo, porque cada curtida é importante e auxilia demais na divulgação desses temas. E no mais, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, que você tenha as melhores energias com você e até a próxima.